Boa tarde, pessoal. Eu vivo colocando algumas postagens na rede social, Instagram, no Facebook, sobre questões políticas, dando a minha opinião sobre esse governo Bolsonaro, também em questões religiosas. Mas hoje eu queria falar uma coisa assim que vem me perturbando e eu preciso falar. Tá? Até saiu agora, surgiu recentemente agora um vídeo de um padre, né? Fez uma crítica bem interessante, né? E eu não sou cristão católico, rompi com esse segmento há muitos anos, porque reconheço que tem muitos erros. Passei muitos anos da minha vida na igreja protestante, ensinei em igreja, conheci pessoas interessantes na igreja, aprendi na palavra de Deus, e foi bom meu convívio com a igreja protestante, o chamado ramo evangélico. Mas decidi sair já há algum tempo, por N questões, entre elas porque vi que o cristianismo da Bíblia que eu aprendi estava numa parte, e o cristianismo que as instituições pregava estava em outra. Tive alguns conflitos com isso quando ensinava em igreja, né? Mas uma coisa que preciso falar é o que tem acontecendo no Brasil ultimamente. O chamado mundo cristão, né? Os chamados evangélicos, que eu tenho pessoas muito importantes na minha vida que são. Mas olha, não dá, e eu aqui desafio quem consiga me provar que existe na essência do bolsonarismo, de quem votou em Bolsonaro, cristianismo. Não há. Não há. Eu vou explicar aqui. Tem tantos argumentos que eu posso mostrar que não existe cristianismo em Bolsonaro. Veja em Mateus capítulo 5, versículo, que é o Sermão do Monte, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O cristianismo sempre foi pautado num grupo de pessoas. Os mansos, os humildes, os justos, os verdadeiros, os mais pobres. Onde é que um homem desse, que defende armas, que defende violência, que mente, é cristão? Não. E o que mais me deixa assim triste é o chamado ramo evangélico, pessoas votando num homem desse, né? Votando num grupo desse que prega violência, que prega desamor, né? Que amedronta, que mente. Não é cristianismo isso. Isso não é cristianismo. Mas uma crítica também que eu faço, tá? São essas igrejas evangélicas que apoiaram esse homem. Apoiaram por questões, por interesses próprios. Não deviam ter feito isso. Eu costumo dizer que o segmento evangélico no Brasil custou muito para conseguir chegar no ponto em que ele chegou, num ponto de prestígio, de reconhecimento, porque havia muito preconceito contra esse ramo. Pessoas humildes que buscaram entender a palavra de Deus como uma proposta de vida, que é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho não ensina a levantar templos, o Evangelho não ensina separar as primeiras cadeiras da igreja para o pastor e a família dele. Nunca, isso nunca. E isso foi uma das centenas de questões que eu tive problema quando eu ensinava na igreja. A proposta do Evangelho é uma proposta de um Evangelho de pessoas simples, do dia a dia, sem cobrança, sem julgamento. Jesus disse, tudo pode, mas nem tudo convém. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Tá? Então essas igrejas, por interesse próprio, para acumular mais membros, apoiaram um homem desse. Apoiou um grupo desse, hipócrita, né? Que defende violência, com a chamada defesa dos valores da família. Mentira, nada de valor de família. Nem todas as pessoas que defendem coisas que são aparentemente certas são as pessoas corretas. Só é ter um pouquinho do conhecimento de história, um pouquinho do conhecimento do contexto histórico, histórico e religioso na qual o mundo passou durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tá? Quando igrejas cristãs na Europa apoiaram o nazismo. Então isso é hipocrisia. Tá? Essa hipocrisia dizer que esse homem, Deus, pátria, mentira. Não tem Deus no coração. Um homem que defende violência não tem Deus no coração. Tá? Um homem que diz uma coisa agora de manhã para o seu público e à tarde perante as câmaras diz outra coisa. Onde é que está a verdade numa coisa dessa? E o que mais me deixa triste, né? Não é porque votou em Bolsonaro, que é um político desqualificado, sem conhecimento, despreparado.
né? Mas foram pessoas que, até aqui na nossa cidade, pastores reconhecidos que apoiaram esse homem. Apoiaram lá no fundo do coração, sabiam que de cristão ele não tem nada, mas por interesse. Esse não é o evangelho que eu aprendi, não. Esse não é o evangelho que eu defendo, não. Tá? A igreja chamada cristã protestante precisa passar por uma reforma, voltar para aqui, para a Bíblia, deixar de estar preocupada com números. Eu vi várias críticas ao ramo cristão, tanto no segmento católico como no segmento evangélico, mas mais no segmento evangélico, porque tem pastores, e vocês, muitos dos chamados evangélicos aqui de João Pessoa conhecem lá do Rio de Janeiro, se não me engano, da Igreja Assembleia de Deus. Aquele hipócrita que, né, que até defender ditadura militar e fechamento do Congresso defendeu. Palhaçada, palhaçada. Então, essa igreja precisa voltar para cá, para o evangelho, tá? Voltar para aqui, deixar de estar preocupado. Eu vi muitas críticas, como eu estava falando, né? Entre elas era, cadê os pastores agora com essa pandemia? Cadê os pastores? Cadê o milagre dele? Cadê as igrejas que poderiam estar ajudando? Lógico, há excessos dos dois lados, mas é uma verdade. Tem ramo evangélico, tem pessoas evangélicas que rompeu com esse homem, que nunca votou com esse grupo que simboliza esse lado nefasto e podre da nossa política atualmente. E como eu passei muitos anos no ramo evangélico, eu fico muito triste em ver que pessoas boas, né, com boa intenção, tá, temente a Deus, está apoiando de forma errada, de forma sem conhecimento, porque está sendo estimulada por um grupo de pastores, tá, interesseiros que não tem conhecimento, parece que não tem conhecimento da palavra. Não tem, porque não existe cristianismo num grupo desse. Não existe. E, na verdade, o cristianismo que as instituições, tanto católicas como protestantes, vem fazendo há muito tempo, que não tem nada a ver com o evangelho. Precisa voltar para aqui. Precisa voltar para aqui, tá?